Casa Mais Família. Oferecimento Viva. Aproveite cada momento. Frango Uniaves. Curta sua vida com sabor. Cofril. Sabor a toda prova. Olá, que bom te encontrar. Seja muito bem-vindo aqui em nossa Casa Mais Família. A casa que está sempre aberta para você. Hoje, diretamente aqui do nosso Estúdio 1, eu apresento o programa Casa Mais Família falando de um assunto e começo agora de um assunto muito importante, necessário e cada vez mais. Essa humilhação, ela passa pelo foro íntimo. Hoje nós vamos receber uma psicóloga e uma advogada para falar deste assunto. Por que as pessoas ainda continuam tentando humilhar, desprezar o outro? Homofobia, racismo, gordofobia, vários tipos de preconceitos, cada vez maior. Vamos falar desse assunto no nosso programa. Ela sim vai ser punida por aquele ato que ela cometeu. Infertilidade e reposição hormonal no homem. Um tipo de menopausa, só que no homem, que se chama andropausa. Vamos falar desse assunto. Vamos falar sobre testosterona. Por que o abuso deste tipo de produto, desse tipo de hormônio, pode causar a infertilidade no homem. Vamos falar desses assuntos com um especialista na área. E com isso, o paciente apresenta atrofia testicular, infertilidade. E nosso despachante virtual está aqui no Casa Mais Família, em nossa garagem, para falar de questões relacionadas ao seu carro. Se não for credenciado despachante do Detran, não é despachante. E nossa cozinha está aberta para fazer várias receitas para você. Está começando Casa Mais Família. O que faz com que uma pessoa se ache melhor do que a outra e mais, que se ache no direito de entrar na vida do outro, provocando, tirando a paz, humilhando e provocando tantos danos. É isso que a gente tem visto acontecer cada vez mais através do racismo, da homofobia, da gordofobia e de vários outros, chamam até de distúrbios. A gente vai ver alguns casos e já voltamos conversando com os nossos convidados. Você não tem nenhum de moral, moleque. Claro que tenho. Só porque o senhor mora dentro do condomínio, eu tenho uma vida fora daqui. Eu tenho uma inveja disso aqui, filho. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. E não foi no dedo, né? Você tá só falando já. O motoboy chegou? Só tá falando com você. Foi ele do motoboy, certo? Querido, eu fiz o pedido. Ele não motoboy nada. Vocês prestam atenção no serviço de vocês, rapaz. Ok. Conosco, então, doutor Rafael, doutora Tatiana, doutor Rafael, advogado, doutora Tatiana, psicóloga. Doutora Tatiana, o que vem acontecendo, que vem crescendo cada vez mais os casos de humilhações públicas. Bom dia, telespectador, bom dia. Bom, primeiramente, não podemos falar que vem crescendo, e sim que está sendo mostrado, que está sendo filmado, né? Mas você, como psicóloga, por que isso acontece? Qual é educação? É o quê? Primeiro a gente vai falar dessa base, né? Quando a gente fala da base, a gente fala desse movimento de personalidade, ou seja, a formação de personalidade desse indivíduo. Esse é um dos pontos. O segundo ponto, está ligado a essa formação de personalidade, é a educação, né? E um outro ponto, a gente vai falar sobre os complexos do ser humano. Muitas pessoas, elas sentem prazer em humilhar a outra. Por quê? Porque ela se sente superior. Vocês vão se... Vocês mexeram com a mulher errada. Eu sou filha de homem poderoso. Doutor Rafael, para o direito, né? O que tem sido considerado uma humilhação pública? Fabrício, a humilhação pública ela é especialmente aquela que ocorre em ambiente público. E essa humilhação ela passa
pelo foro íntimo de cada pessoa. A personalidade, quando ela é alcançada e, nesse sentido, ela é ferida, ela passa a ter ali a ocorrer para o cidadão um dano. Você vai de motoboy. E daí? Sabe quanto você tira por semana? Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Quais são as maiores ocorrências de humilhações públicas? Racismo seria? Fabrício, homofobia? Fabrício, há muitos casos de humilhação pública e isso se difere para cada caso, né? Existe muita questão do racismo, muita questão do machismo, muita questão da homofobia e etc. E também há questões em questões particulares, como, por exemplo, em supermercados, em diversos estabelecimentos públicos, em shoppings, aquela pessoa, como a doutora disse, que se sente com ar de superioridade e quer atacar um terceiro porque entende que aquele não está na mesma posição social que ela. E, doutora Tatiana, pode se tornar muito perigoso, né, essas questões, porque tem a questão da honra, né? Interior, a gente vê muitos casos terminarem em morte mesmo, até em situações, isso chegando, evidentemente, em níveis absurdos. Mas, então, como evitar, né? Como evitar esse tipo de agressão em locais públicos? Para a gente responder essa questão, a gente tem que pensar na base, e a base é políticas públicas. Quando a gente fala em políticas públicas, a gente fala de criar, né? Criar o quê? Ações, né? Que possam estar trabalhando a conscientização da população. A partir do momento que a gente começa a trabalhar ações que fazem processo de conscientização, a gente consegue trazer esse movimento que a gente chama de uma psicoeducação entre as pessoas. Entenderem que certos comportamentos, né, são agressivos, são inadequados, são ofensivos. Você chega a ganhar até quanto por dia? Por dia? Vai trabalhar! Quer mais um? Quer mais um? Sempre que esse assunto vem a ser discutido, me vem uma questão. E aí cabe para vocês dois responderem. A questão no Brasil da impunidade, né? Da questão de não ser punido. Isso, em algum momento, faz com que esses casos terminem em altas violências, chegando à fatalidade? A questão da impunidade? Certamente sim, Fabrício. Quando há impunidade, há uma melhor aceitação para que ocorra aquele problema, né? E o problema do judiciário é a extensão do processo. O processo ele tem um começo, um meio e um fim. Entretanto, no judiciário brasileiro nós temos muitos recursos e esses recursos acabam trazendo para o processo uma certa morosidade e por conta disso a gente tem uma sensação de impunidade. Essa sensação, doutora Tatiana, pode provocar essas ações violentas dessa forma? O fato de saber de que não será punido ou, de repente, paga uma fiança e sai. Você acha que psicologicamente isso está intrínseco nas ações? Sim. Nós temos que pensar que o ser humano, quando ele olha que não existe limites, não existe leis e regras, ele acaba ultrapassando, né? Não são todas as pessoas que vão ter nessa base esse limite. Então, a partir do momento que você não vê que tem um limite, que não tem uma regra e não existe uma punição, então isso favorece alguns movimentos. Qual é o pensamento, qual é o sentimento, qual é a dica que você dá para que as pessoas busquem não chegar nesse conflito, para que tente evitar esse confronto? Primeiro ponto que eu sempre falo é autoconhecimento. Quando a gente se percebe no nosso processo de vida, a gente conhece e entende o nosso funcionamento. E aí sim, no processo de autoconhecimento, a gente consegue trabalhar melhor dentro dos diversos meios das relações que a gente está inserido.
Muito bom, olha, boas dicas para finalizar, Dr. Rafael. As pessoas que observam outras sendo humilhadas, aonde pode pedir socorro? Dependendo de qual é essa agressão, você vai pedir socorro policial, você vai pedir socorro judicial, você pode fazer um boletim unificado, que é o chamado boletim de ocorrência, sendo essa característica criminal, e esse boletim ele pode corroborar para uma ação cível, que são as ações de danos morais, né, por conta do ferimento dessa dor. Vou deixar o seu Instagram, doutora Tatiana, por favor. tatianapsi.es. Doutor. Rafa Volkart, WOLKAR, 2 T's de tatu no final. Aparece aí na sua legenda. Você pode assistir essa matéria na íntegra em nosso canal do YouTube, Casa Mais Família. Se inscreva. Não deixe que isso aconteça com você, mas se acontecer, saiba a forma mais inteligente de superar. Busque a forma mais inteligente de superar. Pois é, esse tipo de assunto eu vou trazer cada vez mais aqui para o Casa Mais Família, nossa produção, para discutir e falar para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade e uma convivência melhor. Daqui a pouquinho vamos falar sobre reposição hormonal, sobre o abuso de testosterona e as possibilidades de infertilidade com esse abuso. Já já, aqui no Casa. Casa Mais Família. Oferecimento Viva. Aproveite cada momento. Frango Uniaves. Curta sua vida com sabor. Cofril. Sabor a toda prova. Proteja a saúde dos seus clientes e funcionários com o aplicador de álcool gel da FG Equipamentos. Feito em aço inox, ele ajuda na higienização das mãos e é acionado com os pés de forma prática e segura. Bonito e fácil de instalar, o aplicador de álcool gel cabe em qualquer lugar da sua loja. Peça pelo WhatsApp no 988848254 ou ligue 3200-2818. FG Equipamentos, orgulho de ser capixaba. Você sabia que o certificado de registro do veículo mudou e não é mais aquele documento verdinho? Não! A Alub Despachante pode te ajudar. O modelo atualizado possui novas características e o Lube prepara tudo para você andar em dia com seu veículo. A empresa possui um serviço de delivery que busca e depois leva os seus documentos atualizados até a sua residência ou seu local de trabalho. Regularize a documentação do seu veículo sem sair de casa com a Lube Despachante. 997420983. Que tal saborear uma moqueca sem sair de casa? A Peixaria do Titio leva os melhores peixes e frutos do mar até você. Camarão, peruá, cação, dourado, salmão e kits de paeja e torta capixaba prontinhos para cozinhar. Os produtos da Peixaria do Titio são fresquinhos, entregues congelados com total higiene e segurança na porta da sua casa. Peça 99622-2951. Peixaria do Titio, do mar para sua mesa. Casa Mais Família. Oferecimento Viva. Aproveite cada momento. Frango Uniaves. Curta sua vida com sabor. Cofril. Sabor a toda prova. E agora a gente vai até a nossa garagem, estúdio, conversar com o Dr. Tiago Negres, direto de Miami. Ele é especialista em fertilidade e vai falar também sobre reposição hormonal. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre reposição hormonal masculina, sobre testosterona. É agora. Testosterona, infertilidade masculina e reposição hormonal. Esse é o assunto de agora com o Dr. Tiago Negres, que fala conosco diretamente de Miami. Tiago é especialista, é urologista com especialidade em medicina sexual e infertilidade masculina. Vamos conhecer um pouco mais do Dr. Tiago e já voltamos. Carioca de nascimento, mas capixaba de coração. O Dr. Tiago Negres tem 31 anos, é casado, morou em São Mateus e Vitória, está há mais de um ano em Miami, nos Estados Unidos. Formado em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, ele fez residência em cirurgia geral e urologia. Atualmente, Dr. Negres faz especialização em medicina sexual e infertilidade masculina na Universidade de Miami.
a reposição hormonal, né? Depois dos 40 anos, é necessário averiguar quanto anda a sua medida de testosterona, a medida do homem com relação à testosterona. E aí, quais os números, quais são as relações que são normais ou anormais? Então, a testosterona, ela deve ser medida em pacientes com algumas situações específicas, né? O paciente que tem sintomas de deficiência de testosterona, ou seja, aquele paciente que tem diminuição do desejo sexual, aumento de peso, um cansaço excessivo, uma falta de energia para se exercitar, por exemplo, uma disfunção erétil, esses pacientes merecem a investigação com testosterona. Existe uma idade específica ou pode acontecer com 30 anos, com 20 anos? Então, dependendo da condição do paciente, ela vai acontecer antes ou depois. Mas é um declínio muito lento e progressivo. Diferente da mulher, por exemplo, quando ela atinge a menopausa, a gente vê um declínio mais acentuado da produção hormonal. No homem, esse declínio costuma ser mais progressivo e lento, ou seja, com 40 anos ele vai ter um nível de, por exemplo, 400, com 50 ele vai ter um nível de 350 e com 60 anos ele vai ter um nível de 300, que é o limite inferior que a gente considera da testosterona. Quais os riscos de tomar testosterona de forma não acompanhada por um médico? Então, isso é uma coisa muito interessante. Primeiro, acho que um dos fatores mais importantes que levam os pacientes a procurar a gente no consultório é a infertilidade. Então, o paciente toma testosterona, mas não sabe que a testosterona vai causar infertilidade. Além disso, obviamente, pacientes que tenham problemas de próstata não investigados, pacientes que tenham problemas cardíacos, história de infarto ou de derrame, eles têm um risco aumentado de ter outros episódios se eles tomarem testosterona. Então, esse tipo de paciente precisa ser investigados e bem orientados em relação ao uso ou não da testosterona. Existe risco de câncer também? De alguma doença grave ser causada exatamente pelo excesso de testosterona ou tomada de forma errada? Então, a testosterona, antigamente existia essa ideia da relação do hormônio masculino com o câncer de próstata. Hoje, de acordo com os estudos mais recentes, a gente sabe que a testosterona não causa o câncer de próstata, por exemplo. Inclusive, pacientes com testosterona baixa têm maior risco de ter câncer de próstata, inclusive nas formas mais agressivas. O que a gente sabe é que o paciente que tem câncer de próstata na forma ativa, ele não deve receber o hormônio da testosterona até ele receber o tratamento definitivo e estar fora de risco em relação ao câncer. Então, Thiago, existe aí uma linha muito tênue entre a necessidade por cansaço ou por obesidade, por ganho de peso e realmente está correlacionado com a questão da baixa de testosterona ou com o nível baixo do hormônio, né? Então, qual é essa linha tênue porque tem questões psicológicas, principalmente da disfunção erétil e tudo. Qual é essa linha? Como saber realmente? Não, a reposição hormonal que, no caso, que deve ser utilizada? Então, eu acho interessante essa pergunta. Por isso que o paciente tem que ser avaliado como um todo, e não simplesmente um resultado de exame de laboratório menor que 300, que é o limite inferior. Então, o paciente que, por exemplo, ele pode ter um nível de 330 e ter sintomas de deficiência de testosterona, porque quando ele era jovem, os níveis normais dele eram de 600. Então, a gente tem que excluir outras causas que dão esses tipos de sintomas de depressão, cansaço, disfunção erétil, e excluindo essas causas, a gente fazia a reposição hormonal adequada para o tipo de paciente, entendeu? Então, Thiago, muito obrigado pela sua participação tão importante e elucidativa aqui no Casa Mais Família. E você continue conosco aqui no Casa e caso queira rever essa matéria em nossas redes sociais ou através do nosso canal do YouTube, Casa Mais Família. E agora vamos falar de gastronomia. Nossa cozinha está aberta, pronta para mostrar mais uma receita deliciosa para você. Olá, eu sou o chefe Eduardo Francisco. Hoje eu trouxe uma receita que é quiche Lorraine. É uma receita da culinária francesa. Usei o bacon com frio. Veja a seguir todos os passos da receita.
E daqui a pouquinho temos mais gastronomia. Nosso despachante virtual também está em nossa garagem para falar de automóveis, de carros. Já já. Casa Mais Família. Oferecimento Viva. Aproveite cada momento. Frango Uniaves. Curta sua vida com sabor. Cofril. Sabor a toda prova. Casa Mais Família. Oferecimento Viva. Aproveite cada momento. Frango Uniaves. Curta sua vida com sabor. Cofril. Sabor a toda prova. Para finalizar então nosso programa de hoje, vamos até a nossa garagem falar sobre carros. Temos lá o nosso despachante virtual nos aguardando para tirar as dúvidas. Pois é, gente. Infelizmente, tem muita gente que não age de forma correta, que é malandro mesmo, e daí, na hora que você compra um carro, você acha que está falando com uma pessoa correta, de bom caráter. Estou dizendo isso em compras de automóveis e também no momento de fazer a documentação. Daí você pode cair numa cilada, porque tem muita gente se passando aí por despachante. E não é. Então, muito cuidado com o online. Ele facilita, por um lado, a vida, mas também você pode cair numa armadilha. E aí é um problema. O nosso profissional de confiança está aqui para falar um pouco sobre essas armadilhas. Leonardo, quais são os cuidados que as pessoas devem ter na hora de fazer a documentação online? Então, o primeiro passo seria contratar um despachante credenciado pelo Detran. Todos os despachantes credenciados do Detran têm os nomes, endereços, telefones no site do próprio Detran. O Detran ele tem um serviço credenciado dele que é bem divulgado pelo governo, né? E procurando um despachante credenciado no Detran, você não vai correr risco. Existem esses sites aí de despachante que a gente não tem conhecimento e se não for credenciado despachante do Detran, não é despachante. Então, muitos anos de mercado e hoje você está vendo uma mudança no cenário na hora de fazer a documentação, ou seja, hoje você pode fazer via online, mas aí está tendo muita dúvida e as pessoas estão te procurando para tirar essas dúvidas, porque realmente ainda não está funcionando 100%. Então, o Detran, nesse ano, né, após o Covid, ele implantou o 100% digital. Todo o processo está sendo feito de forma digital. A gente monta o processo, escaneia e encaminha para o sistema de dados do Detran. Lá vai ser feita a auditoria e tudo mais. O cliente pode fazer isso em casa também, porém tem algumas normas que você na sua residência vai ter um pouco de dificuldade. É uma resolução no scanner, é um PDF de bem maior qualidade. E isso aí que está dando muita dúvida, gerando muita dúvida e parando muito documento. Eu aconselho procurar um despachante que ele já está regulamentado a fazer tudo isso. Realmente acho que tem muita coisa ainda que não dá para fazer online. Principalmente quando se trata de dinheiro, né? Você está investindo ali uma fortuna, não dá para errar. Então tem que ser certo. E certo a gente indica aqui o Lube Despachante. Muito bom, muito boas as suas dicas sempre aqui no Casa Mais Família, o nosso despachante oficial aqui do Casa, da garagem. E é só procurá-lo, então aparece aí o endereço, o telefone e entre em contato, toma um café com ele e tira suas dúvidas.
Olha, pães de queijo existem vários, mas com a qualidade e o sabor desse aqui, ó, que é o Sabor do Bom, só existe esse aqui, Sabor do Bom. Olha que maravilha que fica. Prático e rápido de fazer, os pães de queijo do Bom não contêm glúten e são vendidos em potes de 2 e 4 quilos, como esse pote aqui, ó, que chega a render em média 80 pães de queijo. A massa fresca do Bom é entregue via delivery, tanto a empresas como em residências. Pães de queijo, Sabor do Bom. Esse é do bom mesmo. Eu como, eu recomendo. E vamos finalizar o programa com uma receita muito gostosa para esse fim de semana, para essa semana. Viu só que maravilha? Gente, olha, não deixe de fazer essa receita e muitas outras. Temos mais de 200 receitas em nosso canal do YouTube, Casa Mais Família. E também em nossas redes sociais, @Casa Mais Família. Até o próximo programa, foi um prazer imenso estar com você. Casa Mais Família. Oferecimento Viva. Aproveite cada momento. Frango Uniaves. Curta sua vida com sabor. Cofril. Sabor a toda prova.